como eu sei se eu sirvo para ser um jornalista? Como a pessoa vê em si a figura do jornalista? Primeiro tem que saber se você gosta, né? Se você é aquilo que você quer ser. E descobrir que você se é isso mesmo, né? Se informar o que é um jornalista, conversar com outros jornalistas, ir atrás da notícia e ver todos os lados. O importante é você ver todos os lados daquela notícia. Você tem que ver o lado certo, o lado errado, para você até, quando for escrever, você saber e dar as duas posições, as duas vozes naquela notícia. É fundamental. Assassinaram fulano de tal, a mãe do Jairinho, sei lá o quê. Você tem que ver o lado dele, o lado do outro, e ser imparcial nessa notícia. Você tem que contar o fato. Não é fácil não. Mas é tão apaixonante, porque eu digo por mim, desde pequena, embora tivesse a influência da minha mãe, mas desde pequena eu tinha certeza que era essa a Você via profissão. você ali com um caderninho, com caneta, com microfone, dando a notícia. Nem com microfone tanto, porque a minha mãe trabalhava, por exemplo, como eu segui muito a profissão da mamãe apresentava, ela dizia que era uma jornalista a serviço da televisão. E ela tinha programa na rádio e tudo. Eu queria sempre fazer os bastidores, então eu nunca pensei em apresentar. Eu sempre pensava na notícia, os bastidores da notícia. Então eu queria estar informada e eu produzia, porque o produtor é um repórter em off E é também. isso que eu quero saber de você, que no jornalismo existem várias, para quem já trabalhou em televisão, para quem conhece ou pesquisar um pouco, vai ver que não existe só a pessoa que está na frente da câmera, existe uma equipe por trás, desde o seu cinegrafista, que às vezes ajuda na matéria, você tem um produtor de reportagem, que também dá ajuda, então tem uma equipe para a história funcionar. Como é contar uma história, jornalisticamente falando, quando você tem uma equipe grande? É uma facilidade. Eu, quando entrei para a televisão, não existia isso. O repórter tinha sua própria fonte. E ele era contratado na televisão pelo seu caderninho de notas, pelas suas fontes. Eu me lembro muito, uma vez, um produtor do Chico Anísio, lá atrás, desesperado, que deixou na sua mesa um caderno que ele tinha rigorosíssimo, que chegaram a oferecer grana para ele, para vender. Caraca. Ele tinham roubado, ele estava desesperado, porque eram anos de profissão. Hoje você tem internet, onde você bota tudo na internet, você tem os seus contatos, seu WhatsApp, etc e tal. Então, a forma de fazer jornalismo realmente mudou muito. Então, e um programa, por exemplo, você tem o produtor que é o repórter em off, que levanta tudo. Hoje o repórter, eu acho que ele não é tão investigativo. Com raras exceções, você conta nos dedos os repórteres que não estão investigando, que têm suas próprias fontes, né? Os da antiga, geralmente, têm suas fontes, ele mesmo apura, mas geralmente tem uma staff atrás. Tem o produtor, né? Tem Tem lá o uma equipe. pauteiro e que vai ver a pauta e vai apurar, e esse produtor vai depois produzir a sua matéria, e tem um repórter. E eu me lembro, eu dei aula muito tempo na Universidade do Estado de Sá, eu fui coordenadora de pós-graduação em telejornalismo, e eu me lembro que os alunos que me procuravam, eles estavam muito preocupados em ser repórter, porque eles achavam... É isso. Aí eu já vou emendar a próxima pergunta. Eu adoro quando você dá o gancho. Porque É, né? vamos pro trabalho. É, O gancho é o seguinte: muitas pessoas acreditam que fazer faculdade de jornalismo, virar jornalista, é ser repórter. Mas existe toda uma cadeia ali. Não necessariamente você é o repórter propriamente dito. Então, quais são as áreas que o repórter, a pessoa formada em jornalismo, pode atuar? Pois é, isso é uma das coisas muito que me preocupavam muito quando eu na universidade, que eu era coordenadora. Todo mundo me procurava porque achava que um rostinho bonito e sem personalidade nenhuma. Uma das coisas que me angustiava muito, eu dizia assim, gente, o repórter, você pode ser repórter, mas você tem que apurar a sua notícia, você tem que acreditar no que você está falando. Você não é um boneco onde você vai ler o que o outro escreve, você tem que improvisar, você tem que apurar, você tem que estar envolvido nessa matéria para você transmitir a notícia. E as pessoas achavam que não, que era aquilo, é botar o cabelinho Botar o cabelo arrumado, o bonitinho, cara fazer a arrumadinho. barba. Não. Não. Isso é uma das coisas que está mudando agora muito, eu acho. Porque
não precisa, para você narrar hoje uma matéria, você não precisa ser impostado como um Cid Moreira. Aprender aquela, tem que ter a emoção de apresentar aquela matéria. E um repórter já não tem mais aquelas características de bonitinho, cabelinho arrumadinho, papapá. Ele tem que ser. Você vê quando um repórter está dando tudo dele para uma matéria, uma notícia, ou não. E hoje, como as notícias são muito ao vivo, para competir muito com a internet, porque não são raras as matérias que são produzidas. Se você prestar atenção, hoje as produções são mais longas, são os chamados documentários, são coisas mais longas, não tem mais matérias tão longas assim como eram feitas. Então, é mais o ao vivo. Então, esse repórter tem que ser ao vivo e tem que saber, sabe o quê? Ler. Tem que ler, tem que saber. E para ter a fluência do vocabulário, eu falo isso muito, para ter fluência do vocabulário, você tem que ler. Ler.